Tá me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Eu estava falando do projeto. Eu fiz algumas lives aqui no Insta, e a ideia eu gosto de falar da palavra de Deus. Eu acho que a gente tem isso em comum. O Herbert já fizemos bastante. Eu já fui na igreja de vocês, e aqui um espaço que eu gosto de fazer de uma forma um pouco diferente, contando testemunhos, através de pessoas que viveram algo que serve de encorajamento para outros que estão passando pelo mesmo, outros que estão passando por algo semelhante. A gente tem usado esse espaço para compartilhar esses testemunhos. E eu comentei com você que faz um tempinho que Deus vinha me trazendo você à mente. No princípio eu tinha pensado em você e o Herbert, mas eu sentia Deus falando, não, ela tem alguma coisa para compartilhar. E eu fiquei feliz quando você aceitou o convite logo de cara. Eu lembro de você quando você era bem tímida, há uns 10 anos atrás, quando eu te conheci. Quando você aceitou logo de cara, eu falei, nossa, é de Deus mesmo. A gente vai contar o seu testemunho aqui relacionado à sua gravidez da Alice, mas para o pessoal poder te conhecer um pouquinho mais, entender, eu gosto de começar contando um pouco do contexto, do que estava acontecendo, um pouquinho mais de quem é você. Se você puder se apresentar contando do seu casamento, quanto tempo você está casada e quantos filhos você tem, e aí a gente começa a partir daí. Eu tenho 29 anos, né? Eu sou casada, já vai fazer 10 anos agora em outubro. E eu sou mãe da Alicia e do Heitor. E é isso. Eu ajudo o Herbert na liderança da igreja. A gente está à frente de uma igreja. E eu gosto muito. Eu aprendi a amar o chamado que o Senhor me deu de pastorear. Legal. E você comentou que você tem 2 filhos, né? E acho que o testemunho começa com... a gente vai falar da sua gravidez da Alicia, mas para o pessoal entender o contexto, conta um pouquinho do que foi a gravidez do Heitor. Eu lembro, estando próximo de vocês, para a gente que estava acompanhando, foi algo assim, que só Deus para dar forças. Mas para você que viveu isso, resume um pouquinho o que aconteceu na gravidez do Heitor e como isso te deixou. Eu engravidei do Heitor em dezembro de 2019, né? Deus havia falado, na verdade foi em novembro. Deus havia falado para mim em um congresso de mocidade que o tempo dele tinha chegado para minha vida. E era um sonho muito grande do Herbert ser pai, né? E aí Deus falou que tinha chegado. Deus usou uma pessoa para falar. E foi muito forte porque a pessoa colocou a mão no meu ventre e falou essas palavras que o Senhor estava ministrando, né? E naquele dia, o meu ventre, eu senti Deus como eu nunca tinha sentido, eu não consigo explicar. Ali eu não tinha dúvidas, que o Senhor, Deus tinha falado. E aí, no final de dezembro, acabei que eu fiz um teste e foi tudo indo bem, tudo tranquilo. Eu sempre fui uma grávida bem ativa, passei mal só mesmo para descobrir a gestação. Só que teve um dia que a gente foi fazer um ultrassom. Eu tava de 27 semanas. Mas eu não tinha sentido nada. E naquele ultrassom, os médicos disseram que o Heitor estava em sofrimento fetal, não estava desenvolvendo e que a gente precisaria fazer o parto naquele dia. E ele era menor do que um bebezinho de 27 semanas. E ali foi bem desesperador, mas eu tenho algo no meu coração que o meu pai me ensinou, que nós devemos sempre pedir a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus vai ser um não. E nós precisamos entender que a gente precisa entender como a palavra do Senhor diz, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então eu confiei no Senhor, ao mesmo tempo que eu lembro como se fosse uma bagunça na minha mente. Ao mesmo tempo que eu pedia, não, Deus, por favor, não faça um milagre, que ele não nasça agora, vinha na minha mente o que meu pai me ensinou. Então eu falava, ao mesmo tempo, seja feita a tua vontade, mas o meu lado humano, né, de mãe, o medo tomava conta de mim e eu pedia, não, Deus, por favor, faça um milagre, que ele não nasça agora. Mas aí foi feita a vontade do Senhor e aí ele
nasceu no dia seguinte, ficou 84 dias internado na UTI. Os médicos falaram que iria ser surdo, que não ia ouvir, mas o Senhor fez um milagre e hoje ele é extremamente saudável, ouve e muito inteligente, organizado. E ali eu entendi em vários churrascos de amigos, de pessoas não crentes, da empresa que o Herbert trabalhava, e nós chegávamos lá e todo mundo falava assim, olha, aquilo ali é um milagre, aquilo ali é um milagre. Então, eu vi o nome do Senhor ser engrandecido no meio de pessoas que não serviam a Deus. E aí, quando eu vejo isso, o meu coração se alegra, e eu sou grata ao Senhor pela experiência que foi dolorosa, mas foi onde eu tive um nível maior de intimidade com o Senhor e onde eu amadureci espiritualmente. E você terminou falando um ponto que me chama a atenção, né? Vários do que você falou, e o testemunho do Heitor em si é um encorajamento, assim como você falou, né? O fato dele estar inspirando ele a andar, dele ouvir, de tudo que ele faz, assim, tem pessoas que só o fato, alguns de nós, para a gente dar o nosso testemunho, a gente tem que falar, explicar muita coisa. O Heitor, pela história dele, só o fato dele respirar, o fato dele ouvir, de fazer coisas que às vezes a gente não dá valor, já testifica o amor de Deus, já testifica o quão Deus é maravilhoso. E você falou algo que às vezes eu vejo que a gente não se dá conta, né? Deus falou para você que você ia engravidar. E ainda assim, você passou por batalhas. Não foi uma gravidez fácil, não foi uma gravidez simples. Às vezes, nós buscamos um relacionamento com Deus porque nós queremos uma vida fácil. E aí começam a vir problemas, começam a vir batalhas, a gente se afasta porque a gente entende, então não é tão bom andar com Deus, não é, mas Deus, ele é verdadeiramente um pai, né? E nós, quando temos filhos, a gente aprende que nem sempre o processo que a gente tem que levar aos nossos filhos, pelo que você passou com o Heitor, você teve que levar ele para fazer várias consultas e exames, e numa criança desse tamanho é bem desconfortável, mas era necessário para o bem dele. Então você o fez. E da mesma forma Deus faz com a gente. Quando tem algo que a gente precisa passar que é extremamente desconfortável, mas como você disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, como um pai verdadeiro, ele nos permite passar por isso. Só que, como você disse, não é fácil, né? É doloroso. Quando acabou a gravidez, quando o Heitor tinha nascido, como que você ficou quanto à engravidar de novo? Como que você olhava? Porque tem muitas mulheres, e acho que tem até um versículo na Bíblia que tem alguns versículos na Bíblia que falam que a mãe, depois que ela tem o filho, ela nem se lembra da dor, porque ela vê a criança ali junto com ela, tudo. Só que no seu caso foi uma gravidez muito diferente. Vocês passaram por muita coisa. Como que você e a sua família se sentiu depois que o Heitor, nesse processo do Heitor já ter nascido, ele passando por tudo, mas quanto a engravidar de novo? Olha, eu não queria. Eu fiquei com muito medo, porque eu entendi que era a vontade de Deus, só que eu fui frustrada. O Senhor me frustrou, porque eu tinha um sonho, eu planejei tudo na minha mente. Eu planejei em ter um parto normal, em ter um parto lindo, e em ver minha barriga crescer, e nada disso aconteceu. Então, eu confiava no Senhor, eu entendia, mas ficou uma feridinha e um trauma. E aí, eu não conseguia pensar em engravidar, eu não gostava de pensar, não gostava. Se alguém falasse para mim, já que outro filho, eu falava, Deus me livre. Só que eu tinha um sentimento assim dentro do meu coração que eu falava, não, é coisa da minha cabeça. Eu falei até algumas vezes pro Herbert, eu falava assim, Herbert, eu acho que a gente vai ter outro filho e vai ser uma menina. Só que às vezes eu deixava vinha esses pensamentos e logo eu esquecia. E muitas das vezes eu achei, não, é coisa da minha cabeça. Então era tipo assim, traumatizante mesmo. Eu não queria engravidar, eu não queria passar por tudo aquilo. E não era só um medo da minha cabeça, era algo que os médicos falou para mim. Eles falaram assim, ó, provavelmente a gente perguntou, né? E se tiver outras gestações, provavelmente vai nascer prematuro novamente, vai passar por tudo, porque eles não sabem o que aconteceu com o Heitor. Eles não têm um diagnóstico fechado. Mesmo levando a placenta para análise, não tem. Eles não conseguem explicar o que aconteceu. Então, os médicos falavam para mim que provavelmente se eu engravidasse de novo, todos os meus partos seriam prematuros. E aí, então, um trauma muito grande, porque eu não queria passar por tudo que eu passei. E você falando me lembra
quando você me mandou os pontos que você gostaria de compartilhar o testemunho, me lembrou de, cara, tem aquele louvor, até eu coloquei quando eu fiz o flyer, o caminho no deserto, esse não é nem o nome dele, ou talvez seja Caminho no Deserto, que ele referencia uma passagem em Isaías 43, quando o povo de Israel, eles saem, os judeus, eles saem, os hebreus saem do Egito, Deus faz aqueles milagres maravilhosos na frente deles, tudo, leva eles, abre o mar, leva eles para passar, e depois de muitos anos, com eles se afastando de Deus, eles passando por várias coisas como consequência do pecado deles, Deus vem para eles e no livro de Isaías tem várias profecias mostrando as consequências dos atos deles, mas em Isaías 43 vem uma profecia em que Deus chama eles e desafia eles, falando, observem o que eu estou para fazer, porque não vai ser igual aquilo que eu fiz no passado, eu vou fazer algo novo, antes eu abri o mar, agora eu vou abrir um caminho no deserto, eu vou abrir uma estrada no meio do deserto, e andar com Deus é isso, né? A gente às vezes acha que já chegou o fim de alguma coisa na nossa vida, que é algo a gente não vai ter que viver mais, ou a gente não gostaria de viver mais, mas quando a gente tem um relacionamento com Deus e nós entendemos que Ele é Deus, Ele é soberano, permanecer com um coração em que a gente pode ser surpreendido faz parte das nossas vidas. A gente constantemente vai ser surpreendido por Ele, constantemente vamos ser convidados a fazer coisas que vão além daquilo que a gente achava que seria capaz. E para você, com tudo isso, com o trauma, com tudo que você sentia, como foi quando você descobriu que você estava grávida de novo? Foi desesperador, eu confesso. Passou um tempo, né? O Heitor já estava grandinho, então aí eu falei assim, eu pensei comigo, vou voltar a trabalhar, né? Voltar a minha vida, trabalhar, já tá grandinho, já consegue, minha mãe consegue ficar com ele, não tem mais consultas, e um belo dia fazer um teste por desencargo. E aí lá apareceu positivo. Eu, tipo assim, fiquei desesperada mesmo. Não queria aceitar. Chorei, orei e falei assim: Deus, o Senhor sabe que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, que vai acontecer de novo. Eu não quero. Eu falava assim: Deus, eu não quero passar por tudo que eu passei de novo. E aí a gente foi fazer um outro teste, porque, né, com a esperança, eu estava com a esperança que aquele teste estava errado. E quando fiz novamente um teste, deu lá 2 semanas. Eu fiquei muito mal mesmo. Eu não conseguia aceitar e eu ficava mais mal ainda porque eu não conseguia aceitar a gestação, rejeitando a gestação, o medo de passar por tudo aquilo. Então foi uma verdadeira bagunça, assim, nas minhas emoções. E quando você começou a passar com os médicos, o que eles te disseram? Porque você tinha dito que quando eles foram tentar entender o que aconteceu na gravidez do Heitor, eles não encontravam mais respostas, mas por isso te diziam que provavelmente iria acontecer tudo de novo. Quando você foi para os médicos com todo com esse trauma, com todos esses receios, o que você ouviu deles? Eu passei novamente com os mesmos médicos, né, que fizeram o meu parto. E aí ela disse assim que a gente ia. Ele já tinha falado para mim que ia levar como uma gestação de alto risco, né? Ela falou que íamos tentar segurar até 35, 36 semanas, mas que iria. O risco continuava de ter um parto prematuro. O bom é que nós havíamos descoberto com 2 semanas, então era bem pequenininho, então dava para tratar bem, né? Fazer cuidar bem desde o comecinho para tentar segurar até 36, 35, 36 semanas. E aí nós começamos muitos ultrassons, mais que o normal, e sempre vários exames, as consultas com mais frequência, para poder cuidar da gestação até onde daria, né? Segundo eles. E enquanto os exames iam vindo, ia mudando o que eles diziam, ou eles mantinham dizendo que provavelmente não chegaria todas as semanas, que a Alicia viria antes? A Alice, ela estava indo bem. Ela era uma bebezinha pequena, ela era pequenininha, mas ela estava indo bem. Eu estava indo mal, os meus exames sempre eram ruins, sempre ruins. Anemia, vitaminas sempre ruins, mas ela crescia. Eu não engordava, mas ela mesmo assim ela crescia. E aí eu tive que ficar internada algumas vezes para tomar um ferro na veia, né? Porque eu tenho um problema de anemia, para poder segurar ela. E tava tudo, e com ela tudo ia bem.
mas comigo não estava bem, porque minhas vitaminas eram super ruins, mas ela estava indo bem, só que a gente sempre monitorou bem, tipo ela, para não acontecer nenhum risco. Se acontecesse, a gente já estaria ligado. E como você consegue se lembrar de como era a sua conversa com Deus enquanto você passava por tudo isso, enquanto você viu os exames dizendo que você não estava como deveria estar, e com todo esse medo durante a gravidez, como que era a sua conversa com Deus? Como que estava a sua fé nesse momento? Olha, eu via o cuidado de Deus. Eu via, porque, assim, como eu não engordava nem 1 quilo e a menina crescia. Eu via o cuidado de Deus, mas eu continuei rejeitando. Eu continuava com medo e rejeitando a gestação. Porque foi todo eu senti uma carga emocional do Heitor quando chegou em casa. Então, eu tava no automático. Ele nasceu, eu ia pro hospital, eu tinha um bebê lá, mas eu não tinha um bebê para cuidar em casa, então eu deixava ele lá, eu dormia. Então, quando a gente veio para casa, foi uma adaptação. Eu tive que. Veio o sentimento do que tinha acontecido. Acho que aquela hora veio o sentimento, assim, de cair a ficha que tinha acontecido com ele. E eu tinha um bebê para cuidar. Que no começo, acho que toda mãe de primeira viagem sabe, né? Da privação de sono. E eu sempre tentei ser o máximo de organizada possível. Então, eu vi as coisas saindo do meu controle. Então, eu rejeitava ainda a gestação com medo de acontecer tudo de novo e o medo de não dar conta das minhas coisas, de saber da privação de sono, de tudo que eu iria passar novamente. Então, eu tinha muito medo. Continuava orando, pedindo para que o Senhor tirasse aquele sentimento de mim, porque o Senhor que tinha mandado a Alicia, e de certa forma ele já tinha falado comigo que eu iria ter uma outra criança. E também entrava o medo, né, de ter um bebê com um bebê. Porque o Heitor era muito pequenininho, não tinha nem. Tinha 2 anos. Então eu ficava pensando, será que eu vou dar conta? Como vai ser eu cuidar de 2 crianças pequenas sozinha? Então vinha o medo de tudo, continuava uma bagunça, mas eu orava ao Senhor e ia pedindo, Senhor, me ajuda, tira isso do meu coração, me dá estratégia, me ajuda a dar conta, me faça descansar no meio da tempestade. E você falando disso me lembra, tem uma passagem na Bíblia que tem um pai que os discípulos tentam, ele tem uma possessão de demônios, algum problema de saúde, e os discípulos tentam orar e tirar isso dele, e fazer como Jesus fazia, e eles não conseguem. Então esse pai vai até Jesus e fala para Jesus, olha, eu tentei com eles, não deu certo. Se o Senhor pode, ah, retira isso dele, cura o meu filho. E aí Jesus fala para ele: se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. E aí a resposta desse pai é incrível. Ele fala assim: então me ajuda na minha pequena fé. E às vezes a gente cresce com o entendimento de que para a gente viver milagres, a nossa fé tem que estar perfeita. A gente tem que estar super forte, a gente tem que conseguir não ter medo e nada do tipo. E o seu testemunho mostra isso, como nessa passagem, que Deus ele não precisa de toda a nossa força, não precisa de toda a nossa capacidade, porque Ele é Deus. Então, mesmo com medo, mesmo quando a nossa fé não está aonde a gente deveria ser, quando as nossas emoções tentam nos dizer o contrário, Ele age, Ele faz milagres na nossa vida. E tem muitas pessoas que elas se afastam de Deus porque elas não se julgam fortes o suficiente. Aí eu não tenho força, eu não estou conseguindo, eu não estou chegando da forma com que eu deveria, mas é nessa hora, como nesse pai, que a gente pode chegar para Jesus e pedir: me ajuda com a minha pouca fé. Me ajuda onde para viver o milagre, eu preciso de mais, então eu preciso que o Senhor me ajude a ter mais. Estava conversando com a Camila sobre isso e a gente estava lembrando da passagem quando Pedro anda sobre as águas. A Bíblia fala que antes de andar sobre as águas, ele estava no barco e de longe ele vê Jesus vindo como um fantasma. Na visão dele, eles se assustam pensando que era um fantasma que estava vindo. E os discípulos assustados, Jesus diz que é eles, e aí Pedro diz: se é o Senhor, diga para que eu ande até onde o Senhor está. Eu falando para ele, olha que incrível. Ele não tinha a visão completa de Jesus. Ele não tinha certeza. E ainda assim ele andou sobre as águas, ele viveu um milagre extraordinário, porque não era sobre as forças dele. Até mesmo quando Pedro começa a andar, pouco depois ele afunda, e Jesus diz para ele: pouca fé. Então, não foi a grandiosa fé de Pedro que fez ele viver um milagre,
muitas das coisas que a gente vive na nossa vida quando a gente tem um relacionamento com Deus não está relacionada à nossa grande força, mas à nossa proximidade com eles. Eu acho bonito o que você falou, e eu já ouvi em outros testemunhos de, mesmo quando está doendo, mesmo quando está difícil, a gente volta para Deus. A gente apresenta as nossas emoções para Ele e pede com que Ele cuide, com que Ele nos guie para os próximos passos. E como é que foi quando foi passando o tempo e você ia vendo o diagnóstico dos médicos sendo contrariado? Esse medo foi baixando ou ele continuava sendo algo que foi algo que te assombrou a gravidez inteira? Ele me assombrou, eu não vou mentir. Mas, ao mesmo tempo, era uma bagunça. Eu lembro que era uma bagunça entre o meu espírito e a minha carne brigando. Porque aí as emoções, elas sempre tentavam dominar o meu espírito, o que eu estava vendo. Mas eu continuava confiando no Senhor. E aí eu me apegava muito aos ensinamentos do meu pai. Sobre saber que é a vontade de Deus, é confiar e saber. Deus, se for para ser, vai acontecer aquilo que Deus determinar. Assim como aconteceu com o Heitor. Por mais que o medo tentava tomar conta de mim, eu lutava. Uma briga entre a minha carne e o meu espírito, lutando. Entre confiar e o medo. Tem, quando eu falei do povo de Israel, quando eles estão no deserto com Moisés começa a falar com Deus e Deus desce no monte e chega um dia que Deus fala para Moisés, olha, fala para o povo se preparar, se consagrar, se santificar, porque eu vou falar com eles também. Eu ia falar que quando Deus vem, a natureza se manifesta, começa a vir raio, treme, o monte se abala e o povo olha e fala para Moisés, não, a gente não aguenta. Nós temos medo, nós não queremos. Faz assim, a partir de agora você fala com Deus e aquilo que você disser a gente vai acreditar que é Deus que está falando. Às vezes, algumas coisas na nossa vida nós não vivemos por causa do medo. O povo ali abriu mão de uma experiência de estar mais próximo a Deus porque eles ficaram com medo. Tem um louvor do Morada que eles falam, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés vai em meu lugar. Tem coisas que era para nós vivermos e que a gente deixou para outros e que a gente não viveu até hoje, porque a gente permitiu com que o medo falasse mais alto do que a nossa fé. A fé não é a ausência do medo. A fé é estar com medo e fazer mesmo assim. O Herbert, uma vez, em uma das lives que a gente estava gravando, ele falou, a fé é você dar o próximo passo sem ver o degrau. Você sobe um degrau sem ver. Tá difícil, tá assustador, mas quando nós temos a convicção, como Pedro fez nessa passagem que eu mencionei, se é Jesus dizendo, nós vamos andar sobre as águas. Mesmo que a gente não tenha as forças, mesmo que a gente não consiga, e é incrível como você viveu isso. E a Alicia nasceu de quantos meses? De 39 semanas. No dia que nós havíamos marcado o parto, para o dia 13 de janeiro, quando foi no dia. Iria ser cesárea, né? E aí a gente marcou para o dia 13. No dia 12, eu comecei a sentir as dores. Aí eu achei interessante porque eu vi o Senhor, ele cuidando nos mínimos detalhes. Lembra que eu disse que do Heitor eu tinha vontade de ter um parto normal? Uhum. Eu senti as dores do parto. Eu senti as dores do parto da Alicia. Não 39 semanas, normalmente uma criança pode sim nascer com 39 semanas, mas às vezes espera 40, 41 e não. Exatamente. Eu não estava sentindo nada, exatamente. No dia 12, à noite, eu comecei a sentir as dores. As dores que eu queria ter sentido lá do Heitor, tipo assim, ter um parto normal. Então, eu vi Deus cuidando assim nos mínimos detalhes, do Senhor fazendo eu viver tudo aquilo que eu tinha planejado pro Heitor. Eu vi o Senhor cuidando de mim. E quando a Alicia nasceu, ela nasceu saudável, nasceu com tudo dentro daquilo que os médicos consideram que uma criança precisa ter quando nasce? Sim, ela nasceu saudável, era pequenininha, mas era saudável. O meu parto, assim, foi... Eu digo que foi uma cesárea humanizada, porque eu fui muito cuidada por todos que estavam ali dentro daquela sala. Eu me senti, assim, muito cuidada, sabe? Eu vi o cuidado de Deus ali. E aí eu lembrei, a todo momento que eu estava ali, estavam fazendo a cirurgia, eu lembrei o quanto foi tenso quando eu estava ali com o Heitor, quando foi o nascimento do Heitor, e quanto estava sendo leve aquele momento. Foi um momento muito leve, de paz, sabe? De paz, assim, de
de ver as mulheres, as enfermeiras, quem aplicou anestesia em mim, o cuidado que ela tinha comigo. Ela vinha, fazia carinho, falava que a Alice era bonita, fazia carinho no meu cabelo, assim, e eu fiquei muito feliz, porque eu vi o Senhor cuidando, assim, nos mínimos detalhes. Eu acho incrível. O Senhor cuidou nos mínimos detalhes. Fui pra sala de recuperação, para esperar pra gente subir pro quarto. Aí eu fiquei lembrando de que quando eu estava lá sozinha, sem um bebê, né? Que eu fiz o parto, o Heitor automaticamente já não ficou comigo. Eu nem vi ele. Tiraram ele e levaram pra incubadora, já pra UTI, por ser muito pequeno. E eu fiquei naquela sala com um monte de mães, com seus bebês. E eu tava sem o bebê. E a todo momento, as enfermeiras vinham perguntar pra mim onde estava o meu bebê. E o quanto aquilo foi doloroso. E ali eu tava com a Alicia, com a minha filha ali perto de mim, assim, no meu corpo, amamentando ela. E nossa, foi aí quando ela nasceu, aqui todos aqueles medos que eu tinha em referente como seria cuidar de duas crianças, como seria cuidar de dois pequenininhos, sumiu. Eu só vivi aquele momento assim com muita gratidão ao Senhor, porque ali eu vi o cuidado do Senhor sobre a minha vida. Foi ali se eu digo que o Heitor foi um bebê onde eu tive experiências dolorosas com o Senhor, que ele me amadureceu. E a Alicia veio para curar as minhas feridas, assim. Foi muito tranquilo com ela. Eu fico impressionada o quanto que Deus fez assim na nossa vida. Aí eu tava, você me escreveu isso no WhatsApp, né, sobre a Alicia ter vindo para curar e você contando, né, as coisas que você não teve na gravidez do Heitor, em como Deus entregou dessa vez e foi mostrando é como quando Pedro ele nega Jesus. Para cada vez que Pedro negou Jesus, Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? E vai curando cada uma das feridas que talvez tinham ficado ali em Pedro por aquilo que aconteceu. E você falando é incrível, porque cada uma das coisas que foram traumáticas, dolorosas, que poderiam ter te geraram feridas durante a gravidez do Heitor, Deus na gravidez da Alice, ele trabalhou precisamente para que você vivesse essa cura. E é algo que às vezes a gente não busca viver, a gente se machuca com alguma coisa. Aqui onde eu moro, tem nas estradas tem umas montanhas rochosas, tem até uns avisos: olha, cuidado que pode cair uma rocha. Eu achava isso um absurdo, falava, não, nunca vai acontecer de cair uma rocha. Até um dia que eu ouvi um barulho quando eu estava dirigindo, eu olhei nos espelhos, não vi nada. E aí, depois de um tempo, eu estava com o carro parado no estacionamento perto da igreja. Quando eu voltei, o vidro estava rachado um pouquinho. Falei, nossa, deve ser aquele dia, deve ter caído uma pedra, que fala que cai pedra lá, e rachou um pouco o vidro. Falei, mais tarde eu vou ver. E foi passando o dia, eu fiquei aquele dia na rua, e fui parando o carro em vários lugares. Quando eu consegui parar para ver mesmo, o rachado já estava chegando bem mais para baixo no vidro, quase na metade do vidro. E aí, olhando aquilo, eu falei, olha, às vezes isso acontece com a gente. A gente passa por alguma coisa e a gente nem percebe o quanto machucou. E aquele machucado vai aprofundando, vai nos cortando, vai nos ferindo. E o desejo de Jesus é que a gente seja curado, que a gente seja transformado, que essas feridas que experiências trouxeram, e até mesmo às vezes experiências que Deus nos levou, ele almeja curar isso. Nesse tempo todo que entre a gestação do Heitor e da Alicia, você continuava na igreja, né? Você continuava participando, continuava o trabalho que vocês fazem na igreja. Eu já falei isso para ela, é muito bonito o cuidado que vocês têm com as pessoas, tudo. Então você estava ali, mas ainda assim você tinha algo que precisava ser curado por Deus. Sim. E o quão desafiante era para você entre o período em que você foi ferida, em que a gravidez foi difícil, até você viver a cura, como que você sentia quando você estava liderando, fazendo as coisas? Isso te gerava algum sentimento de que você não deveria estar fazendo as coisas por você estar ferida ainda, por você ainda estar sentindo dor? Olha, eu vou te falar, a gente não teve nem tempo para sofrer quando o Heitor nasceu. Eu lembro, tava na época da pandemia, né? Acho que tinha voltado os cultos. Não tinha voltado os cultos ainda. Os cultos ainda eram em lives. E eu saí do hospital no domingo. Na terça-feira, o Herbert já tava lá fazendo live. Então a gente ia pro hospital os 7 dias da semana, mas os dias que tinham culto, nós estávamos lá.
eram por lives ou quando voltou a ter presencial. Eu digo que os meus filhos, eles vieram e com eles, normalmente as mulheres têm um pensamento de que filhos, eles atrapalham a vida, né? Algumas mulheres têm esse pensamento, não vou ter filho porque meu filho porque vai atrapalhar minha vida, porque eu não vou fazer mais nada. No meu caso, o Senhor mandou os meus filhos foi para me despertar para muitas coisas. Porque eu não exercia o meu ministério, eu só era a esposa do pastor, eu não fazia nada na igreja, eu acho que eu tomava conta das crianças. E o Heitor veio, eu tive uma mudança na minha vida. Eu saí de uma zona de conforto. Quando a Alicia veio, depois que a Alicia chegou, e aí a mudança veio para minha vida espiritual, para desenvolver aquilo que o Senhor tinha me chamado para fazer, só que eu recuava. Então, no período da Alicia, então eu não vou ter o que te falar sobre esse período, né, de liderar lá, porque eu só liderava as crianças, eu não me envolvia com nada da igreja. Depois que a Alicia nasceu, que eu comecei a me envolver e a cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Você está falando, me lembrou da passagem na verdade, a história de Jonas, o profeta, que é aquele que a gente conhece bastante a história dele, por ele ter sido engolido pela baleia e ter viajado dentro da baleia para chegar até onde ele queria chegar. Mas um pouco tempo atrás estava ouvindo uma ministração, que talvez foi uma das primeiras vezes que eu vi um pouco mais do contexto histórico, explicando por que Jonas não queria ir para Nínive. Eu já tinha ouvido que o pessoal de Nínive era terrível, que eles matavam, que eles torturavam, que eles expunham os corpos das pessoas que eles tinham matado. Então, já entendia por que Jonas não queria ir. Mas, além disso, Nínive, o povo que vivia ali, tinha vencido guerras contra o povo de Jonas antes. Então, essas torturas, essas coisas que tinham acontecido, não foi só com, ele ouviu falar que o povo era ruim. Foi com o povo dele que aconteceu. Ele provavelmente, a gente brinca, né? No Brasil, a gente tem o ranço com os argentinos no futebol. E é uma coisa pequena no futebol. Imaginam, e a gente no Brasil não tem muita noção disso, mas esses países que têm guerra entre um e o outro, o quão difícil, aí Deus vem para ele e fala assim, agora você vai lá e você vai profetizar para os seus inimigos. E a gente fica, nossa, mas... E Jonas andou na baleia e tudo. E quando Jonas profetiza para aquele povo, Deus está cuidando daquele povo, está tratando aquele povo por as coisas que eles estavam fazendo de errado. Mas Deus está tratando também Jonas. Jonas tinha aquele sentimento dentro dele, aquela ferida dentro dele pela história e todo o contexto daquele povo, que o impedia de querer viver o chamado dele. E no processo onde Deus leva ele para profetizar, para viver tudo aquilo, Deus não cura só o povo que está lá. Né? Eu me lembrei disso de você falando, porque durante a gravidez, não só o milagre da gestação da Alicia, mas as coisas que você disse que Deus trabalhou no seu espiritual, como ele te transformou tanto na gravidez do Heitor, quanto na gravidez da Alicia, para que você vivesse o que você está vivendo agora, para que você pudesse viver todo o potencial, todo o chamado que Deus tem para você. E a gente falava sobre essas marcas, esses machucados que ficam na nossa vida. Eu estava aqui, eu tenho cuidar da grama aqui, uma grama grande, tem que ficar limpando tudo, e está um tempo seco, não chove faz um tempo, e a terra ela está rachada, você começa a ver, parece as terras que a gente vê no Nordeste quando tá sem água. E aí eu pensando naquela parábola do semeador, e Jesus nos fala ali, assim, a palavra ela é lançada, mas a qualidade do solo vai definir se vai ter fruto ou não. Então, enquanto a terra estiver rachada, enquanto a terra estiver sofrendo, e aí Jesus ele vai, quando os discípulos pedem uma explicação, ele fala: a terra é o coração de vocês. É o coração, quando a gente vai olhar o significado da palavra que Jesus utiliza ali, são as nossas emoções, a nossa alma, a nossa mente. Então, da forma com que Jesus descreve ali, quando o nosso coração, quando a nossa mente, quando as nossas emoções não estão saudáveis, a gente pode até ouvir a palavra de Deus, mas não vai frutificar da forma com que Deus almeja que frutifique, porque a gente precisa ser tratado. Eu gosto muito do testemunho que você está compartilhando, porque é um chamado para a gente não desistir dos planos que Deus já colocou na nossa vida, e com a convicção de não é que vai ser fácil, mas que no processo, que enquanto a gente vive milagres que desafiam por causa do medo, por causa da nossa fé,
Deus nos cura, Ele nos transforma, Ele nos liberta, Ele nos aprimora, Ele nos faz novo, para que a gente possa viver em plenitude tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Acho que você cobriu tudo aquilo de pergunta que eu tinha. Eu gosto de fechar pedindo para as pessoas deixarem uma mensagem final com o seu testemunho como um todo, para as pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois. O que você deixaria de uma mensagem final para as pessoas levarem no coração delas? Que independente do que esteja acontecendo, do que se está difícil, que possa confiar no Senhor, porque Ele sabe o que faz. E o Senhor, às vezes, Ele nos esmaga, mas o esmagamento que vem do Senhor é para nos amadurecer. E é muito maravilhoso viver testemunhos, é muito maravilhoso mergulhar cada vez mais no relacionamento com Cristo. Tem uma mensagem que estava ardendo no meu coração desde domingo passado, que é primeiro, eu acho que é 1 Tessalonicenses 5. Eu li até ontem, acho que é 16, 17, 18, que diz que nós devemos orar sempre, nos alegrar e sermos gratos ao Senhor. Então a gente precisa ser grato nos momentos bons, porque o Senhor está dando descanso, né? E a nossa vida, a vida é assim mesmo, de momentos difíceis e de momentos felizes e fáceis. Então que nós sempre que a gente ore sempre, estejamos sempre em oração, alegres, independente da situação, porque quando nós estamos vivendo o momento bom, o Senhor está nos dando descanso. E quando nós estamos vivendo os momentos difíceis, o Senhor está nos dando amadurecimento e experiências. Então, que confiem no Senhor, que orem e sejam gratos pelos momentos bons e ruins. Amém. Perfeito. Jaque, muito obrigado. Eu vou deixar a live gravada aqui, depois eu vou editar uns cortes, umas partes e vou compartilhar. Mas eu agradeço. Foi para mim, desde que você mandou o resumo, Deus já começou a falar comigo, trabalhar em coisas dentro de mim. Eu tenho certeza que vai falar com outras pessoas também. Muito obrigado por ter compartilhado esse testemunho. Amém, eu que agradeço. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, boa noite.